Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Todos nós precisamos de relacionamentos pessoais, relacionamentos inclusive íntimos. Não é por acaso que Deus mesmo, quando deu a Adão alguém, deu a pessoa mais íntima que ele poderia ter, num relacionamento para acompanhá-lo durante toda a vida. Só que de todos os relacionamentos, ainda há um que é muito mais íntimo, que é o relacionamento com o nosso próprio Criador, aquele que nos fez e quis, por sua própria vontade, que tivéssemos uma caminhada com Ele. Nós estamos no Salmo 139 e os versículos 13 a 18 dizem o seguinte, Salmo de Davi: Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Davi está encantado com a relação que ele pode ter com Deus, inclusive como Deus trata a sua própria vida. Ele que falou desde o princípio que Deus esquadrinha o seu viver, que Deus está sempre presente na sua vida, mesmo quando não parece, de forma que ninguém pode ocultá-lo da presença do Senhor. E então ele conta como isso precede a sua consciência sobre Deus, desde o ventre materno. Ele foi criado pelo Senhor. Esse texto, inclusive, deve ser bastante trabalhado quando nós estivermos tratando com o assunto aborto. Há uma vida dentro da barriga de uma mãe, uma vida mesmo, uma vida sendo ali formada quanto à sua aparência e desenvolvida quanto à sua matéria, mas há uma vida que Deus criou e que já está tendo uma relação com o Criador. Essa relação que é a relação que Deus deseja ter, inclusive determinando os seus dias. Portanto, o aborto é um assassinato. Não é possível tirar uma vida de dentro da barriga de uma mãe sem que seja considerado um assassinato. E Davi está encantado porque Deus formou ele no ventre de sua mãe. Deus trabalhou a sua forma, trabalhou para que ele pudesse nascer como Deus queria. E ele vai além, ele diz, Senhor, quando nada ainda da minha vida, ou seja, do que eu faria, nada ainda havia sido feito por mim, né? Eu estava sendo formado, eu estava ali sendo trabalhado, e o Senhor já foi determinando a minha vida, o Senhor já foi escrevendo, digamos assim, os meus dias. Ou seja, já há uma relação entre Deus e Davi. O Deus que graciosamente, conforme a sua vontade, já vai colocando os dias de Davi diante do papel. Deus, ele é o Senhor de tudo, ele é o soberano de toda a criação. E, portanto, sendo Deus e conhecendo o passado, presente e futuro, sendo Deus e podendo de livre vontade determinar aquilo que ele quiser, sendo Deus e tendo direito sobre todas as criaturas, como ele mesmo diz em Jeremias, que tudo foi feito por ele e, portanto, tudo pertence a ele. Ele sendo Deus, ele pode determinar a vida de qualquer pessoa. E Davi está encantado, apesar de que a sua vida foi marcada por lutas também. Davi poderia estar murmurando,
Davi poderia estar dizendo assim, mas Deus, o Senhor me deu dias difíceis, dias ruins. Davi teve pelo menos uns 15 anos em que ele sofreu a perseguição por causa de Saul, que queria matá-lo, tendo em vista que Davi seria o rei que substituiria Saul. Deus havia ungido Davi para ser rei. E Davi sofreu nesse período. Ele teve que morar no deserto, ele teve que fugir de Saul durante todo esse período, se escondendo, ele teve que estar longe das pessoas que ele amava, ele precisou passar por muitas angústias e tribulações que nós vamos conhecer por causa dos Salmos. Mas, mesmo assim, observe que quando ele fala de que Deus escreveu a sua vida, que Deus determinou a sua vida, que Deus tinha um plano para ele, Deus tinha um plano para a sua vida, ele não fala com murmuração, reclamação, com angústia. Ele fala admirado. Tanto que ele diz que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. E como é grande a soma deles. Estava encantado como Deus, ele se relaciona com a criatura. Como desde o ventre ele forma, quando não fizemos nada ainda, mas Deus já está lá, né? Deixando tudo registrado, sem reclamar, sem murmurar, nada. Mostra uma plena confiança de Davi na vontade do Senhor, nos planos do Senhor, uma plena confiança. Deus sabe o que faz e, portanto, ele descansa no Senhor. Observe tanto a soberania de Deus, quanto observe a confiança de Davi. 2 pontos fundamentais. Primeiro, Deus é Senhor de tudo. Nada foge do controle dele. Deus é Senhor de tudo. Coisas boas e coisas ruins que acontecem em nossas vidas, Deus é o Senhor de tudo. Porque o próprio Deus, quando ainda estávamos no ventre de nossa mãe, já como uma vida, e ainda sendo ali formado, ou seja, a aparência sendo dada, a matéria sendo desenvolvida, mas ali já era uma vida e Deus já tinha para nós todo um plano de vida. E então Deus tem o controle de tudo. Mas também observe que diante dessa verdade e vendo que muitas vezes a vida não segue como nós gostaríamos, a gente gostaria às vezes de ser amado e é odiado. Às vezes a gente gostaria que coisas boas acontecessem, mas vem coisas desagradáveis. Gostaríamos às vezes de ganhar e muitas vezes perdemos. Então, mesmo com a vida marcada por lutas, problemas, angústias, Davi não reclama. Davi louva ao Senhor. Ou seja, ele tem uma confiança, ele sabe que Deus tem algo de bom para a vida dele, que Deus tem algo que realmente será de um deleite eterno. Ele tem a eternidade. Davi confia no Senhor. Esse é um convite fundamental da vida de Davi. Davi foi um homem que confiou no Senhor, um homem que entregou a sua vida ao Senhor e confiou completamente que Deus, apesar de conduzir pelo vale da sombra da morte, Deus tinha um plano, Deus tinha um projeto. E você precisa confiar também, porque a sua vida também é marcada por alegrias e tristezas, por momentos de saúde e de doença. Então, a vida é marcada por todas essas duas coisas. Então, você precisará também confiar. Você precisará entregar-se completamente. Não é porque a vida não esteja nas mãos do Senhor, ela sempre estará. A vida daqueles que não conhecem a Deus ou até desprezam a Deus também está na mão do Senhor. Mas confiar em Deus é entregar. É dizer, Senhor, está difícil, Senhor, não está como eu gostaria, mas Senhor, eu sei que o Senhor tem um plano. Ou, Senhor, eu sei que Tu podes me ajudar, eu sei que Tu podes me socorrer, eu sei que Tu podes me defender, eu sei que o Senhor pode operar no meu viver. Então, o que você precisa, diante da soberania de Deus, é entregar o seu viver. De forma que você, olhando para a eternidade, como Paulo em Colossenses capítulo 3 diz assim, olha, pensa nas coisas lá do alto. Lembre-se que Deus, Ele nos deu o seu Filho. Lembre-se que o Senhor prometeu uma vida eterna. E por isso, inclusive, o próprio Deus disse para Paulo, a minha graça te basta. Então, na tua fraqueza, eu manifesto o meu poder. Calma, Paulo, calma. Paulo entende e diz assim, então mais me alegrarei na fraqueza, porque quando eu sou fraco, então é que sou forte. Então, se entrega ao Senhor. Isso é fundamental para a vida cristã inteira, porque nós sempre teremos que lidar com as adversidades, sempre, sempre, sempre. Portanto, coloca a tua vida diante do Senhor, entrega, Ele sabe o que faz, Ele tem plano para a tua vida.
Continue caminhando com Ele, olhando para Ele. E lembre-se que o fato dele ter dado seu filho Jesus já é suficiente para provar que Deus nos ama. Já é suficiente para mostrar para você que, primeiro, as promessas de Deus são verdadeiras, porque Ele cumpriu as promessas do Antigo Testamento. E segundo, que o que Ele tem para nós é de uma dimensão imensurável. Porque se Ele não poupou o seu próprio Filho, antes entregou para salvar a nossa vida e nos dar a vida eterna, então, o que Ele pouparia? Essa é a conclusão que Paulo tem em Romanos capítulo 8. Então, entregue o seu viver. Olhe para a sua vida e veja como Deus, desde o ventre, graciosamente, Ele nos formou e está conduzindo, nos livrou de muitos males e está nos acompanhando, porque o Senhor, Ele é bom para com o seu povo, Ele é bom todo o tempo. Então, entregue o seu viver ao Senhor e confia nele. Vamos orar. Senhor Deus amado, obrigado por tudo. Obrigado porque o Senhor é bom para conosco o tempo inteiro. Na verdade, o Senhor é essencialmente muito bom. E nós te louvamos por isso. Toda a terra está cheia da tua glória, Senhor. E nós pedimos que o Senhor nos ajude a confiar enquanto o Senhor cuida de nós. Porque o Senhor diz que é aquele que trabalha para os que esperam em Ti. Então, Deus, que nós possamos descansar em Ti e lançar sobre Ti toda a ansiedade e confiar no Senhor, sabendo que não foi quando nos convertemos que o Senhor começou a se relacionar conosco. Foi desde o momento em que o Senhor decidiu que nascêssemos. Ali o Senhor começou a se relacionar conosco. Ali o Senhor já foi nos formando. Ali o Senhor foi nos acompanhando. E no momento certo se revelou a nós para nós termos uma relação realmente pessoal contigo. Que o Senhor seja glorificado em nossas vidas. Que o Senhor perdoe os nossos pecados e que o Senhor nos dê um coração que realmente descanse em Ti. Tudo isso nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.